Fala, guerreiros, tudo tranquilo? Professor Lego Fontes na área para falar de redação Enem. Bom, aí você diz, cara, o resultado do Enem só sai em fevereiro, o que você quer falando de redação Enem agora? Calma, estou falando da reaplicação do Enem 2021, que aconteceu neste domingo, e também para os privados de liberdade. Lembrando que o Enem anualmente tem algumas aplicações, dentre elas a que aconteceu neste domingo. O tema absolutamente pertinente fala do reconhecimento da contribuição da mulher para a saúde no Brasil. Guerreiros, eu venho chamando a atenção desde 2021 e, é claro, levando em consideração todo o levantamento de pesquisa de temas de vestibulares, concursos e também no Enem, que dois eixos temáticos que são uma tendência bem importante para esses anos, né? Não apenas para o ano de 2021, mas sequenciando em 2022, é a questão das minorias e também do meio ambiente. Inclusive, até olhando o tema da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, teve a questão dos povos indígenas do próprio Mato Grosso do Sul. Então percebam que alguns abordagens das mais diversas bancas versam sobre essa questão das minorias. Assim também foi o Enem 2021, que tratou da questão do registro civil e da invisibilidade social sobre a cidadania, ou seja, pessoas que não têm registro são um público de minorias. Então, percebam que também o Enem, em 2015, abordou essa questão da mulher sobre um outro viés a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Perceba que são duas abordagens sobre o mesmo eixo, que é minorias, tratando da mulher, mas com duas abordagens diferentes. Uma tratando da mulher como nessa questão da vulnerabilidade, né? Esse foi o tema de 2015. Em 2021, nesse caso, né, 2022, a aplicação, sendo a mulher protagonista. Perceba o comando de proposta, e aliás os textos de apoio reiteram isso, tratando inclusive da Ana Nery, né, uma enfermeira que inclusive dá nome a muitos institutos relacionados à saúde no Brasil, inclusive um aqui na minha cidade, em Vitória da Conquista, como enfermeira que protagonizou na Segunda Guerra Mundial. Então perceba que nesse tema a mulher entra como protagonista dessa contribuição, e aliás os próprios números mostram isso. Afinal de contas, 65% dos profissionais da área de saúde, segundo o levantamento do IBGE, são mulheres. Também, as mulheres protagonizaram as pesquisas dentro da vacina contra a Covid-19. Portanto, perceba que o tema ele traz essa especificidade da área de saúde, mas perceba que nós estamos imersos num contexto de pandemia, infelizmente ainda, e que nós estamos vivenciando isso e vendo o protagonismo da mulher, não só no Brasil, como no mundo, principalmente nas pesquisas. Perceba que a mulher como protagonista, ela surge ao longo do tempo, principalmente se nós nos reportarmos alguns nomes, como por exemplo, a Raquel de Queiroz foi o primeiro nome que me veio à cabeça, a primeira mulher a conseguir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Inclusive ela é autora de um livro muito famoso chamado O 15, né, que trata da questão da seca, a migração das pessoas saindo do Ceará para o sudeste do Brasil. E também eu poderia citar aqui a Anita Malfatti, poderia citar a Tarsila do Amaral, autoras do modernismo, que inclusive eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque o movimento, a Semana de Arte Moderna, faz 100 anos no ano de 2022 e certamente estará no Enem de 2022, porque modernismo quase sempre cai, é o conteúdo de literatura, né, que mais cai no Enem, mas esse ano ainda mais por conta dessa data comemorativa. Então, a própria Chiquinha Gonzaga, uma compositora que inclusive enfrentou muita coisa, sendo protagonista, uma mulher nesse papel de protagonismo. Então, é preciso que isso seja devidamente contextualizado, que são apenas sugestões de repertório, ok? Isso poderia também ser utilizado dentro da estratégia argumentativa como alusão histórica, em que a mulher vai ascendendo paulatinamente dentro da sociedade, e aí enfrentando uma sociedade que tem essa cultura patriarcal, mas que ao mesmo tempo a mulher tem essa condição de enfrentar por conta da capacidade. A questão dos dados estatísticos, conforme eu citei agora há pouco, né, 65%, segundo o levantamento do IBGE, é um montante, né, afinal de contas, se nós formos visitar escolas de enfermagem, de técnicos de enfermagem, de medicina, as mulheres realmente assumem uma condição de protagonismo, e isso poderia ser tratado, mas é claro, guerreiros, é muito importante saber que são apenas sugestões, inclusive a própria Constituição, em que se coloca o artigo 5º princípio de isonomia, a ideia de equidade, né, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual,
na medida das suas desigualdades, conforme o princípio aristotélico. Poderia citar o artigo 6º, a saúde como direito social, o artigo 9.6, que trata especificamente de saúde. Então poderia ser citar uma série de artigos, afinal de contas, a própria Constituição é uma estratégia argumentativa bem interessante, porque versa sobre a maioria das abordagens que podem aparecer nas mais diversas provas, mas eu chamo a atenção para uma palavra que aparece no comando, que é reconhecimento. A ideia de reconhecimento remete muito à competência 5 do Enem, que é a proposta de intervenção. Então, como é que se faz esse reconhecimento de maneira efetiva? Seria um aumento salarial, um reconhecimento salarial, um reconhecimento de condições de trabalho, um reconhecimento de igualdade de oportunidades em cargos de liderança, por exemplo. Então, tudo isso poderia ser sugerido para que esse reconhecimento viesse de maneira efetiva, principalmente na área de saúde. Aí nós poderíamos nos reportar a agentes como o Ministério da Saúde, como o próprio Poder Executivo, como o Legislativo, para encaminhar leis nesse sentido, né, para propor essa ideia de equidade que está lá na Constituição e é um princípio aristotélico, conforme eu citei. Então, perceba que mesmo a mulher assumindo esse protagonismo, contribuindo de maneira decisiva, inclusive no enfrentamento da pandemia, percebe-se ainda uma desigualdade muito grande com relação ao público masculino. Mas é claro que ela já foi muito maior e hoje a mulher vem galgando esses espaços com toda a justiça, evidentemente, e que as propostas de redação chamam a atenção sobre isso. Inclusive, quando eu postei, eu disse que foi um tema muito bom, gostei bastante da abordagem feita, porque é um tema de discussão muito pertinente. E sempre quando abordagens aparecem no Enem, essa abordagem ela ganha um relevo, e isso é muito importante porque esses temas entram em pauta para serem discutidos, e isso é muito importante. Afinal de contas, temas como esse não podem ficar ocultos da sociedade, e que, é claro, esse reconhecimento ele tem que vir não apenas por parte do Estado, mas também por parte da própria sociedade, numa condição de mudança cultural, sabendo que a mulher realmente ela contribui de maneira decisiva e efetiva e cada vez mais, né? Trazendo isso, se a gente for, como eu disse, né, fazer uma cronologia histórica desde o Brasil colonial até os dias atuais, percebe-se aí uma contribuição da mulher de maneira efetiva, principalmente em momentos de crise como esse, né, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. Guerreiros, se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo foi legal, curte, compartilha nos seus grupos, comenta. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque temos conteúdos aqui semanalmente, e lá no grupo, que está no link aqui embaixo, Caderno de Registro do Guerreiro, você vai ter informações quase que diárias para que você possa abastecer o seu caderno de registro. Afinal de contas, um tema como esse não pode de modo algum, não se pode tratar de um tema como esse sem ter as devidas informações. Então, ao abastecer o caderno de registro, fazer as devidas revisões e aplicar nos simulados, você se prepara de maneira holística, ou seja, você vai ter uma preparação muito mais eficaz, efetiva e segura para cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. E é claro, essa é a missão em que eu estou junto com você, beleza? Um abraço a todos, vamos para cima deles.